Olá, seja muito bem-vindo ao nosso AgroB. Estamos chegando e hoje para falar de uma coisa que virou moda. Pois é, todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma horta em casa. Pois é, já era uma rotina para muitas famílias brasileiras, mas ao longo da pandemia, muita gente foi esperar ali crescer o fruto, crescer o que estava a salsinha. Tem gente fazendo das mais diversas produções em casa. Isso também mostra um pouco de como a gente pode cuidar do meio ambiente fazendo uma própria horta, mas também é um negócio. A horta dentro de casa, a horta caseira, é o tema do AgroB, que começa agora. Que bom, mas que bom que você está aqui no canal Viver Brasil. É muito bom mesmo ter você aqui no 527, Claro HD, também no 9 Analógico da Claro e no canal Viver Brasil no YouTube. É muito bom ter você e hoje a gente vai falar sobre a horta caseira. Eu sei que tem muita gente que está assistindo agora que tem a sua horta, tem dúvidas também. A gente vai falar um pouquinho desse mercado. Eu tenho a honra de receber aqui o George Lucas, que é o jardineiro urbano, o agricultor urbano. George, satisfação tê-lo aqui, viu? Obrigado pelo convite. Tenho certeza que toda vez que você se apresenta em um lugar, alguém faz essa pergunta para você. Sua mãe e seu pai gostavam muito de filme, por isso que você se chama George Lucas? Não, sim, né? Todo lugar sempre tem a piadinha. Porque é famoso Sim, o seu famoso. nome, né? Mas esse George Lucas aqui tem história, viu, gente? Tem história. Já duas pessoas que estiveram aqui no programa, né? Tanto a Carol Dini quanto o Felipe do AELIX, todos citaram aqui o George, porque ele tem um trabalho que é sensacional. Eu vou pedir agora para a gente mostrar algumas imagens do trabalho da Horta da Cidade. A Horta da Cidade, como é que funciona, como é que ele surge? Em 2018, não é isso? Isso. Em 2018 eu já trabalhava com agricultura urbana, produzia mudas na minha casa, assim, fazia hortas, e vi a oportunidade de eu aumentar o impacto, né, desse projeto meu. E aí eu aluguei um terreno no bairro Santa Lúcia, e lá eu montei a Horta da Cidade, que é uma horta, né, urbana integrada com gestão de resíduos orgânicos. Então, além da gente produzir alimentos lá sem veneno, sem agrotóxico, a nossa ideia também é reduzir a gestão a quantidade de resíduos orgânicos na cidade. Então, as pessoas lá levam até a gente baldinhos com resíduos orgânicos que lá a gente transforma isso em adubo. Muito legal. Aí algumas imagens do Instagram de vocês, muito legal, inclusive fotos muito bacanas. E tem uma foto ali que a gente acabou de mostrar, você entregando para um cliente ali uma muda ali, né, para a pessoa começar. Como é que começa a história? O cliente chega, te procura lá para visitar, muita gente deve visitar, né? Sim. E aí, eu quero fazer uma em casa. Qual que é a primeira coisa que você dá de observação para essa pessoa? A primeira coisa que a gente dá de observação é se ela tem as condições adequadas, que é a quantidade de sol, né? Que pelo menos 6 horas de sol diário. Então, dentro da cidade, há muita limitação por morar em prédios, apartamentos, as pessoas têm limitação de insolação, né? Então, a gente dá essa primeira dica. E a segunda dica é essa rotina de cuidado, né? Que você tem que ter, porque a horta ela exige um pouquinho de cuidado. E esse cuidado é que a gente vai até mostrar aqui também, a gente preparou um material aqui, exatamente para falar um pouquinho do cuidado. Vamos ouvir uma profissional falando de como a pessoa prepara o ambiente dela para ter uma horta em casa. Primeira questão é avaliar qual cômodo do apartamento recebe luz do sol por um período maior, em torno de 4 a 5 horas por dia. É preciso tomar cuidado com o vento em excesso, pois pode fazer mal para sua horta. Um ponto muito importante é a escolha do vaso. Você pode utilizar caixas de leite, latas em conserva, garrafas, vidros para hidrocultura, por exemplo. É preciso utilizar recipientes bem limpos,
profundos e que tenham furinhos no fundo para a drenagem da água após a rega. E você pode colocar sua horta em prateleiras, ímãs de geladeira, janelas ou uma horta vertical na varanda, por exemplo. Não precisa de muito espaço. Aí a gente acompanhou a Maiara Gonçalves, que é engenheira ambiental, esse vídeo da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para você ver, hein? Um vídeo da Secretaria de Saúde mostrando o quanto que é importante para a própria saúde. Quer complementar o que ela disse, Jorge? Sim, é exatamente isso. Os cuidados são esses básicos, né? Sol, água, que é uma coisa básica assim também, e você ter esse tempo de estar preparando uma terra adequada, uma terra orgânica, né? Com adubo orgânico, você vai ter uma plantinha orgânica também. E essa plantinha orgânica, ela citou ali o apartamento, né? Sim. Você também, parece que a gente tinha até combinado, né? Você falou e ela complementou. Para a gente ter espaço com sol, eu estou aqui pensando, eu moro em apartamento, pensando onde tem um local onde tem sol todos os dias para eu colocar ali na janela e tudo mais. É preciso ter uma estratégia, porque senão você vai perder Sim. o que você está levando para casa para plantar. Exatamente. Né? Uma dica que eu dou é nos apartamentos, todos os condomínios, né, precisa ter área verde. Então, uma dica que eu dou é de fazer a horta no condomínio, que isso beneficia o condomínio todo. Ah, sim. Então, nessas áreas verdes de grama, onde você não tem alguma produção ali, pode transformar isso numa área que até interage com o condomínio, interage, né, mais ali com uma horta no prédio. A gente vai continuar falando sobre essa questão da horta como um caminho dentro de casa, mas eu preciso aproveitar a sua presença aqui para a gente discutir um pouquinho dessa agricultura urbana. A gente falava aqui um pouquinho antes de entrar no ar, a gente falava sobre que estranho que é, né? Você está numa cidade como Belo Horizonte, a gente já teve mostras aqui no programa da agrofloresta, ou seja, caminhos onde as pessoas estão produzindo. Está chegando mais, né? A cada vez mais, você que tem uma experiência na jardinagem e tal, e de repente migrou também para a agricultura, é um caminho muito vasto que dá para crescer muito, né? Sim, sim. Na verdade, os centros urbanos, com o crescimento deles, acabou se perdendo, né, esse cultivo. Nossos antepassados, nossos avós, assim, sempre a gente lembra de uma hortinha acompanhando eles sempre, né? Então, pela correria do dia a dia, acabou se perdendo essa conexão, né, com o nosso alimento mesmo. Então, agora está tendo esse resgate das pessoas sentindo a necessidade de estar perto disso, perto da terra, ver as coisas crescer, ter a garantia do alimento seguro, né, da segurança alimentar. Então, uma das formas de você ter essa garantia é você mesmo fazendo. Se você está nesta segundona, está acompanhando aqui o canal Viver Brasil, estamos ao vivo. Boa tarde para você, está acompanhando uma reapresentação pela manhã ou à noite. Também bom dia, boa noite para você. E tem um dado que eu vou te passar agora que talvez você não saiba. Belo Horizonte é uma das cidades com mais hortas urbanas do Brasil. Estou mentindo? Tá, é verdade isso. É verdade? Verdade. Por que começa isso? Quando é que começa isso? Pelo que você já acompanhou, pelo que você já viveu, tem um início recente ou não? Onde tem essa guinada de Belo Horizonte? Então, muito nas áreas periféricas. Então, nas áreas de ocupação, nas áreas de periferia, existe uma força maior de ter essas agriculturas, até como fonte de renda também. Hoje em dia, a prefeitura dá muito apoio também para quem quer pegar um terreno vago da prefeitura, que quer começar uma horta comunitária, uma horta escolar. A prefeitura tem programas que ajudam a fazer isso, doando mudas, doando terra, ajudando com auxílio técnico. Então, acaba que vai facilitando esse acesso ao alimento saudável. Perfeito. A gente até mostrou as agroflorestas aqui no programa, mas uma coisa que a gente discutiu aqui com os convidados foi exatamente essa coisa da capacitação, que a pessoa vai entrando ali no meio e vai se acostumando com a agricultura, na tentativa e erro da agricultura, e acaba fazendo boas coisas. Você já teve pessoas lá que, de repente, nunca tiveram contato com a terra, nunca tiveram, né, uma muda, plantaram nada, e hoje são pessoas que têm uma produção interessante, já tem uma produção ali, já dá para alimentar ali um prédio, um grupo maior de pessoas? Ah, sim, tem várias pessoas que começou isso, até pessoas que têm sítio,
tem uma chácara, assim, né, que vai final de semana, elas entenderam que aquele pedaço de terra é um pedaço de terra que elas podem cultivar, que elas podem levar esse alimento, distribuir para a família. Então a gente tem vários clientes que buscam muda lá justamente para esse fim. E nesse momento que a gente pensa a possibilidade de ampliar a produção. E aí eu tenho que te perguntar também, é um negócio hoje para você, né? Você Sim. hoje vive da agroecologia, do que você produz ali, né? Dessa agricultura para horta caseira. Você vê isso como mercado hoje ou você está meio que sozinho ainda, guinando, surfando nesse mar? Não, eu vejo como mercado, ainda mais na pandemia teve um crescimento bem grande, assim, na procura de alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, até pelo aumento de imunidade, né? As pessoas estavam em busca disso. Então, hoje em dia já tem várias hortas urbanas também crescendo como negócio. A gente hoje tem 2 hortas urbanas, né? Então, uma a gente conseguiu montar na pandemia. A gente tem hoje no Santa Lúcia e no Belvedere. Então, a do Belvedere a gente conseguiu montar na pandemia, então, tanto que o negócio está crescendo assim. Cresceu demais. E você percebe essa ampliação na pandemia contribuiu fervorosamente para o seu negócio, para o seu trabalho, né? A pandemia foi péssima, assim, no geral, mas em relação a essa procura, foi muito bom. Porque muitas pessoas, tanto em busca de alimento lá na horta, quanto querendo plantar em casa também, teve muita procura. Para você entender em casa, essa horta, a pessoa pode ir lá, levar uma muda, começar a plantar, ter ali um plantio, tem uma orientação, inclusive, do George, mas ela pode comprar ali um alimento sem agrotóxico e esse alimento também vai parar nas feiras, as feiras livres que ficaram impedidas por um tempo, agora voltou, né, na pandemia. A gente teve esse processo todo, né? A gente até citava de uma feira que ali na Rua Goiás que estava abandonada, em pleno centro de Belo Horizonte, e aí uma mobilização na rede social fez com que essa feira tivesse um público maior e tudo mais. Como é que é dividido hoje o produto da agricultura familiar em Belo Horizonte, o que você produz lá hoje? Você consegue escoar, fica em Belo Horizonte mesmo, vai para outras cidades? Então, na horta nossa, ela fica, geralmente nossas hortas é de bairro, né? Então a gente tem uma horta no Santa Lúcia, então os clientes são clientes do bairro ali, que acabam consumindo ali. Que até pelo nosso espaço a gente não consegue ter uma produção muito grande. A gente recebe até produtos de parceiros locais para complementar ali. E na questão das feiras, até é bom você citar, as feiras, por exemplo, da Goiás, a gente participa dela, e ela estava com o edital parado desde 2019. Entrou a pandemia, abriu o edital em 2019, né? Foi os processos. A coisa foi aí, na hora que deu para iniciar, veio a pandemia. Aí deu aquele período de fechamento, aí reabriu essa feira. Na hora que reabriu, já não tinha aquela divulgação, né? E a gente conseguiu fazer uma mobilização bem legal. Essa feira acontece... E juntou também, tinha pouca gente na cidade. Exatamente. Aí, então, assim, de repente vocês tinham lá como público os próprios funcionários da prefeitura, sim. os trabalhadores ali do centro, de repente a cidade mais vazia e você tinha menos pessoas lá na feira. Isso, aí com essa mobilização foi bem legal, que aí conseguiu trazer bastante cliente, assim, todo mundo começou a conhecer essa feira. E essa feira são de produtores urbanos também, tudo de Belo Horizonte, tem agricultores do Vila Pinho, do Cardoso, do Isidora, então são produtores de periferias também que estão ali gerando renda, né, ali para as comunidades deles. E essa horta, você com uma experiência de ser um tutor ali, né, um coach de horta comunitária, né, você percebe que a pessoa que está numa crise financeira, por exemplo, ela consegue fazer uma horta em casa, dependendo do espaço que ela tiver, começar a ter lucro, nem que seja por um escambo também, troca com o vizinho e tudo mais, já acontece demais isso. Não, com certeza, pelo menos se você diminuir o seu custo de alimentação, isso com certeza você consegue, né? Você ter a maior qualidade de saúde ali, né? Então, o gasto no futuro com hospital, com saúde também, você vai conseguir diminuir. Então, é uma coisa de longo prazo, assim, um benefício de longo prazo. Você falou de uma economia aí que já é uma economia bem mais para frente, né? Mas essa economia da hora ali, por exemplo, a pessoa que está, de repente, desempregada e tem um espaço na casa dela. A gente está falando muito da horta comunitária e também da horta residencial ali, né? A horta dentro de casa, ela pode, de repente, virar uma fonte de renda ou uma moeda de troca também. Com certeza, ainda mais com os vizinhos, né? Se tiver um espaço legal e ali na vizinhança mesmo, você deve conseguir
já fazer uma troca, fazer uma venda. Ó, tem salsinha aqui, Exatamente. eu tenho uma cenoura aqui, troca e tudo E eu mais. falar, a horta ela dá muito abundância. Então, assim, um pedacinho que você já planta, ela produz muito. Você não consegue consumir aquele tanto, então você tem que realmente fazer esse trabalho. Eu quero saber no próximo bloco algumas experiências que você pode dividir com a gente, pessoas que se deram muito bem com hortas, assim, e que conseguiram grandes produções em casa, ou no sítio, ou no quintal e tudo mais. Até mesmo um apartamento, quem sabe tem uma história assim. Mas eu quero também continuar falando sobre os benefícios da horta. A gente vai trazer uma outra especialista para falar dos benefícios e falar um pouco mais da horta da cidade como uma maneira de se alimentar melhor na cidade. Sim. A gente vai para um breve intervalo, lembrando que você pode acompanhar esse programa. Chegou agora, pegou no meio do caminho, além da reapresentação ao longo da transmissão aqui na Claro, no canal 527, você também pode acompanhar no canal Viver Brasil. Pois é, canal Viver Brasil no YouTube, você acompanha esse e outros programas. A gente volta já já.